Olá, pessoal! Vocês sabiam que o transtorno do espectro autista é dividido em 3 níveis? E hoje eu vou falar sobre essa divisão, nesses 3 níveis de suporte que somos caracterizados, vamos dizer assim. Se você não me conhece, eu sou Glau Cardoso e aqui no Inclusive Glau você aprende com as diferenças. Pessoas com transtorno do espectro autista, quando recebe o laudo, já tem lá se você é nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Nossa, o que isso quer dizer? Então, o quanto você necessita de apoio, o quanto você precisa de suporte, o quanto você precisa de uma base para as atividades de vida diária. Nível 1, vamos dizer assim que é um termo mais correto, tá, gente? Mas para ficar um pouquinho mais fácil de compreensão, vou dizer que é um nível mais leve, não é o termo mais correto, vou repetir. Tem um nível intelectual não alterado, você tem a parte escolar muito boa, desenvolvida, tem um nível de compreensão bom, interage, porém, você precisa, às vezes, de um suporte para uma comunicação, uma interação social, você tem algumas dificuldades. Nível 2. Você já começa a caracterizar como um nível moderado. Você precisa de um pouco mais de apoio para as atividades de vida diária. Então, seja para socializar, seja para comunicar, seja para fazer alguma coisa em casa, no trabalho. Você precisa de um roteiro um pouco melhor. Então, você precisa de uma ajuda um pouco melhor de outras pessoas para construir essa rotina. E o nível 3, vamos falar assim, é um pouco mais severo. Repetir, não são os termos mais adequados. Só estou falando isso para ficar um pouco mais fácil de compreensão. Então, sempre usem nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Nível 3 são as pessoas com transtorno de espectro que têm a dificuldade de intelectual, um pouco mais de dificuldade de interação, não tem uma interação, não entendem, não compreendem muito bem, tem uma dificuldade maior, precisam de um apoio substancial para fazer as atividades da vida diária. Então, seja lavar um copo, comer, ir pro banheiro, tomar um banho, para tudo, certo? E aí, o que a gente faz com isso? Como que a gente vai fazer essa inclusão? Será que é mais fácil incluir a pessoa nível 1, nível 2 ou nível 3? Lembrando que inclusão, seja de qualquer coisa, já é difícil. Nível 3, eu ainda falo, gente, a gente precisa evoluir muito, porque as escolas não estão preparadas de nenhuma maneira para receber. Imagina, se os pais já têm dificuldade para atender essa criança em casa, né? É muito cansativo, de verdade. É você ter toda hora, o dia inteiro, 4 horas, dando suporte para essa pessoa, para fazer médico, para escola. Você precisa ter um acompanhante terapêutico na escola. E a gente consegue isso? Fica um pouco complicado. A gente tem que preparar toda essa sociedade para isso. Nível 2 de suporte. Eu tenho experiência com o TEL. O TEL é um nível 2 de suporte. Então ele já consegue fazer algumas atividades sozinho, independente. Ir no banheiro, ele vai tomar banho. Por exemplo, toma banho, lava a cabeça sozinho, precisa de um certo... Eu falar, Theo, tira a roupa e vai tomar banho. Sabe fazer isso. Se alimenta sozinho, já vai pra escola. Ele sabe o caminho que ele tem que ir até pra pegar a van. Posso deixar ele com um filho? Ele vai sozinho nesse caminho? Tem que ficar de olho, porque passa no mercado. Vai no mercado, esquece que tem que ir pra van. Precisa de apoio pra fazer as lições de casa, não faz sozinho, não entende algumas tarefas. Tem esse processo de lógica, que não é tão lógico. Lembrando, que eu tava esquecendo, todos esses níveis, tá? Desde o 1 até o 3, existe o nível verbal e não verbal. Além de ser nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, tem o apoio verbal e não verbal. Por exemplo, TEL é nível 2 de suporte, não verbal. Não fala, mas se comunica. Então, tudo que você falar, o TEL entende. Ah, mas se ele quiser brincar com aquele brinquedo, ele vai lá e aponta. Isso ele se comunica, ele faz de um jeito pra pessoa entender, ok? E o nível 1 é o mais fácil? Vamos refletir sobre isso, galera. Eu sou nível 1 de suporte. Confesso que eu passo por umas poucas e boas aí. Exatamente por eu falar, por eu dirigir, por eu ter graduações, pós-graduações, ter uma vida considerada normal, padrão, e eu ouço muito assim: Ah, mas você fala, você se comunica, você é uma parte do espectro. Gente, não é fácil, porque todo dia você ter uma rotina, você tem que se preparar e rezar para não sair fora dessa rotina, é você se preparar para a sociedade, para entender as expressões das pessoas, entender o que as pessoas estão falando, porque assim, quem me conhece sabe, eu tenho uma dificuldade imensa em entender piadas. Às vezes as pessoas contam piadas e eu tô assim, a pessoa tá brava e eu não entendi. E aquilo
assim, vai cansando. Eu não vou falar que o nível 1 é o que mais sofre, porque eu não sei o nível, não passo. Eu não sou um nível 2, um nível 3. Mas, assim, é cansativo pela sociedade. Falar assim, mas o nível 1 é tranquilo, ele fala, ele estuda, ele não sei o quê. mas a comunicação é difícil, a socialização é difícil, ser simpático é difícil, entender as expressões é difícil. É difícil. Um pouco mais de empatia nessas questões, pensar que esse ano é ano de eleição, quem sabe, tenho amigos eleitores aqui que assistem, de repente fazer um projeto de inclusão um pouco melhor, de socialização, na escola, em algumas atividades extracurriculares, um pouquinho de tempo, é importante para as crianças, para os adultos, para crianças que não são autistas, adultos que também não são, para entender um pouquinho a importância dessa interação, dessa comunicação, que é um passo por vez, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não ficar de fora mais de nenhum conteúdo. Eu espero que você tenha gostado do tema dessa vez também. Então, se você gostou, faça o like, compartilha para mais pessoas saberem quais são os níveis de suporte do transtorno do espectro autista, compartilhar para mais outras pessoas que têm dúvidas. E deixa aqui suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, suas críticas, que eu olho e eu respondo, certo? É isso. Beijos e eu espero vocês no próximo vídeo. Até!